Graça e paz, irmãos. Estamos iniciando nosso culto de oração, estudo bíblico, dia 27 de maio de 2020. Estamos dentro do mês da família e estamos lendo os Salmos da família e, portanto, vamos ler nesse momento o Salmo 128. Hoje, o homem pós-moderno, o ser humano pós-moderno, ele procura uma estabilidade familiar, ser feliz e ser bem-sucedido. E aqui na palavra do Senhor, nesse salmo, Deus nos dá essas promessas. E Ele nos coloca aí apenas dois requisitos para alcançarmos uma vida cheia de segurança, felicidade e sucesso. Diz assim o Salmo 128. Como é feliz aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa, e os seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado aquele que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a paz em Jerusalém e os filhos dos seus filhos. Aí então está as promessas do Senhor nesse salmo, com apenas dois requisitos. O requisito que nós devemos temer ao Senhor. E esse temer ao Senhor é amá-lo, é reverenciá-lo, é estar tendo um relacionamento de pai para filho e de filho para pai. Ele é o nosso Pai Celestial e nós os seus filhos, adotados através do novo nascimento, quando cremos em Cristo Jesus. E assim nós devemos então ter esse relacionamento amoroso com o nosso Pai Celestial e andar nos seus caminhos, que é obedecendo a sua palavra. Então, meu querido, minha querida, eu tenho certeza que você quer ter uma vida estável, uma família segura. Você quer ter felicidade e prosperidade. E aí então está o requisito para tudo isso. Você precisa amar a Deus, temendo a Ele respeitosamente e andando nos seus caminhos. Vamos orar? E após essa oração, nós vamos cantar e adorar ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado por esse culto de oração. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, o nosso cultuar. Ouve, ó Deus, as nossas orações. Responde dos céus, derramando das suas ricas bênçãos em nossas vidas. E, ó Pai, fala em cada coração, de cada pessoa que está através das redes sociais, ouvindo e assistindo a pregação da Tua palavra. Ó Deus, nós te louvamos por tudo, porque o Senhor é um Deus que quer nos abençoar, que quer nos agraciar. E, portanto, ó Deus, nós entregamos a nossa adoração, o nosso culto, a nossa dedicação agora na Tua presença. É no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Como mencionei antes da oração, vamos cantar, vamos adorar. O salmista nos diz também: cantai ao Senhor um novo cântico, cantai ao Senhor com alegria. Vamos então adorar ao nosso Deus. Esse cântico de agora, gostaria que os irmãos pudessem se sentir à vontade em expressar ao Senhor que queremos ser adoradores por excelência, ser melhores do que somos. A palavra diz em Hebreus 13:15, por ele, Cristo, ofereçamos sacrifícios de louvor constantemente a Deus. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ser um adorador por excelência não quer dizer que seremos perfeitos
mas nós buscamos entregar àquele que tudo fez por nós o melhor que nós podemos fazer por ele. Isso é nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas conversas, que nós possamos não entregar uma música ao Senhor, mas as palavras que vêm do nosso íntimo, do nosso intelecto, ou seja, adorá-lo em espírito e em verdade. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Nos ajuda, Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Como é bom adorar ao Senhor. Estamos seguindo o projeto de oração da Junta de Missões Nacionais, da Convenção Batista Brasileira, com o tema Jesus transforma minha família. Baseada no tema de João 10:10, porque tem uma ênfase evangelística esse ano de oração desse projeto. Então, lá diz:
O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu gostaria então de mencionar alguns pedidos de oração concernentes à nossa família IBBN. Eu gostaria que você, de olhos abertos ou olhos fechados, cabeça curvada ou não, mas que você, enquanto eu menciono aqui alguns pedidos de oração, que você clame a Deus por sua misericórdia, por sua ação nessas vidas. E aqui então nós temos esses pedidos: orar pela irmã Ezenilde. Irmã Ezenilde é membro da nossa igreja por muitos anos, a pessoa que está há mais tempo na nossa igreja, e ela carece das nossas orações. Ela tem os seus filhos, mas ela mora ali no Terra Nova 2, sozinha. A Regina tem dado um apoio ali para ela. Mas vamos orar por ela, por segurança, por proteção, pelo suprimento de todas as necessidades na vida da irmã Zenilde. Vamos orar pela Cláudia Renata, esposa do Beto, e pela Vanessa, esposa do James. Elas estão grávidas e que Deus possa abençoar essa gestação, esses bebês, e que elas possam ter o final dessa gestação tranquilas e que possam também receber esses bebês para a glória do Senhor. Vamos orar pela Cidinha, a Vera, o Leandro, da Cris, e também pela Silvia, esposa do Denis, pessoas que estão lutando com algumas enfermidades, a Cida com fortes dores, com questões na área física, também na área emocional, a Vera lutando aí com câncer, já fazendo um tratamento pós-cirúrgico, e pelo Leandro da mesma maneira, e que possamos orar por esses nossos irmãos. Orar também pelos profissionais de saúde de maneira geral e aqueles que estão ligados à nossa igreja. Tem o Anderson e a Miriam, filho e nora da irmã Maria e Rosendo. Tem a Josilândia, que é irmã da Maria Josefa. Tem também a Fabi, que é a esposa do Daniel. Eles participaram como visitantes do nosso culto no último domingo, e o Daniel pede oração pela Fabi, sua esposa, que também trabalha nos hospitais, aí no fronte contra essa pandemia da Covid-19. Vamos orar também especificamente pela salvação dos nossos familiares. Com certeza, temos aqui várias pessoas que ainda possuem irmãos, irmãs, pais, tios, tias, primos que ainda não conhecem ao Senhor. Como esse projeto de oração, Jesus Transforma Minha Família, tem uma ênfase evangelística e um desafio para você compartilhar o evangelho com eles, que possamos orar. Ore aí pelos familiares que não conhecem a Cristo, que Deus possa salvá-los, transformá-los para a glória de Deus. E vamos orar de maneira geral pelos membros da nossa família IBBN, pelas famílias ligadas à nossa igreja. Orar também por São Bernardo, a população de São Bernardo, São Paulo, Brasil e do mundo, que realmente a escalada desse vírus possa ser interrompida e que assim possamos sair do isolamento social, voltar a uma normalidade e que possamos vencer essa batalha também. Ore também pela liderança da nossa igreja. Nossa igreja tem seguido em frente, tem feito as reuniões virtuais, tem feito as reuniões através das redes sociais e assim podemos continuar conectados, ensinando, orientando. Temos também um canal aberto com os pastores para oração, para orientação. E assim a palavra do Senhor segue livre e alcançando os nossos
membros e a nossa comunidade. Vamos orar. Senhor, entregamos esse tempo de oração nas tuas mãos. Obrigado por cada um que orou nesse instante, intercedendo por cada pedido mencionado. Ó Deus, o Senhor conhece cada nome, cada vida que nós colocamos aqui diante do teu altar. Ó Deus, estenda a tua mão poderosa, toca nessas vidas. Soluciona, ó Deus, os problemas. Cura os enfermos. Supre as necessidades. Que o Senhor possa, ó Deus, repreender essa enfermidade, esse vírus que tem assolado nossa cidade, estado, o Brasil e o mundo. Que o Senhor possa, ó Deus, repreender isso no poder do nome de Jesus. Que essa escalada seja interrompida e que, ó Pai, possamos voltar a uma normalidade para a glória de Deus. Ó Deus, nós entregamos tudo isso aqui nas tuas mãos, pedindo a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um outro cântico de louvor? Abra o seu coração, solte a sua voz. Ele é digno, ele merece toda a nossa vibração, todo o nosso entusiasmo, toda a nossa alegria. E por isso, vamos cantar, vamos adorar ao nosso bom e amoroso Deus. Cantemos ao Senhor. Te louvo, Deus de amor, estou seguro, hoje tenho paz. No dia da batalha, tua graça veio me ajudar. Na fraqueza fui forte, lutei. Tua palavra sempre me protegeu. Teu Espírito de vida me assistiu e me ensinou que eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, o refúgio onde me abrigo, estou seguro em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor. Deus forte, o meu ajudador. De novo, Deus de amor, estou seguro, hoje tenho paz. No dia da batalha, tua graça veio me ajudar. Na fraqueza fui forte, lutei. Tua palavra sempre me protegeu. Teu Espírito de vida me assistiu e me ensinou. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, o refúgio onde me abrigo, estou seguro em suas mãos. Eu tenho
o refúgio onde me abrigo. Estou segura em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor. Seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor, o refúgio onde me abrigo. Estou segura em suas mãos. Eu tenho um Deus de amor, Deus de amor. Seu nome é Jesus, Deus forte, o meu ajudador. Louvado seja o Senhor. Nessa noite, eu gostaria de refletir um pouco com os irmãos sobre a presença de Deus. A presença de Deus que está de maneira marcante em nossas vidas, em nossos corações. É claro que essa palavra, corações, na Bíblia, no Velho Testamento, ela nos dá o entendimento que os corações está relacionado à mente, aos pensamentos, mas também está ligado ao centro das nossas vidas. E aí, por isso, eu quero dizer que a presença de Deus em nossas vidas. Eu gostaria de refletir sobre a presença de Deus em nossas vidas através do Salmo 84. Abra aí o Salmo 84, fica com ele aberto, enquanto eu faço uma introdução. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer que os nossos corpos são o santuário de Deus. Aqui estou com a minha Bíblia, na Nova Versão Internacional, diz assim, 1 Coríntios 3, 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ele repete essa ideia 3 capítulos à frente, no capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são mais de vocês mesmos? Então esse texto ele vem nos dizer, de maneira bem clara, que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas precisamos fazer uma distinção aqui muito importante, que muitas vezes nos traz uma certa contradição ou uma pequena confusão teológica ou de compreensão bíblica. Eu particularmente creio, como diz João capítulo 14, que aquele que ama a Deus, aquele que tem um relacionamento com Deus através de Cristo Jesus, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vem habitar na vida daquela pessoa. Nós comumente falamos, vem habitar no coração daquela pessoa.
Isso não quer dizer que vem habitar no órgão físico da pessoa, mas que ele vem habitar na pessoa. Já aqui em 1 Coríntios, capítulo 3 e capítulo 6, ele vai usar o pronome no plural, vós ou vocês. E aí dá a entender que a habitação do Espírito Santo de Deus é na igreja. E a igreja é o conjunto de pessoas salvas, que foram libertas, que foram perdoadas, que ganharam a vida eterna, o perdão dos pecados. Eu gosto muito de enfatizar aquele texto de Efésios que diz que foi tirado das trevas e colocado na luz, no reino do Filho amado. Então, eu particularmente creio que Deus habita e manifesta a presença dele nas nossas vidas individualmente. E também manifesta e habita na igreja, que é o grupo de pessoas salvas. E aí ele não habita na igreja local, como a Igreja Batista Boas Novas, São Bernardo do Campo, ou em outra igreja local, mas ele habita na igreja, que são todos os salvos, de todas as épocas, de todos os lugares. E aí então nós podemos ter essa compreensão da presença de Deus em nossas vidas. E aqui no Salmo então 84, que eu pedi para você abrir, ele vai nos falar sobre esse lugar agradável que é a habitação de Deus. Lá no Velho Testamento, na época desse salmista aqui, eles entendiam que a presença de Deus se dava no templo, lá em Jerusalém. E aí eles tinham que ir uma vez por ano, pelo menos, ou se pudessem ir mais. Haviam 3 grandes festas durante o ano e eles deveriam ir pelo menos uma vez ao ano lá no templo, sair das suas regiões distantes, ir até o templo e ter um momento de adoração a Deus. Você vê isso naquela conversa de Jesus com a mulher samaritana, onde ela diz: "Ô Jesus, os samaritanos dizem que é aqui que devemos adorar, os judeus dizem que é ali em Jerusalém." E Jesus então diz: olha, não é nem aqui e nem lá em Jerusalém, porque Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. E ele ainda enfatiza: Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, nós que já nascemos de novo, podemos adorar a Deus em espírito, porque nascemos de novo, nascemos do Espírito. E nós podemos adorar a Ele em verdade, quando alinhamos as nossas vidas com as nossas palavras, dizendo a verdade, glorificando a Ele, que também é a verdade. Então, meus queridos, aqui nesse Salmo 84, ele vai nos dizer dessa presença maravilhosa de Deus, essa presença maravilhosa de Deus que está em nossas vidas. Vamos ler aqui os primeiros versículos, vamos ler hoje passo a passo, versículo após versículos, conforme eu for orientando. Então diz assim, o Salmo 84, versículo 1 e 2, e também o versículo 10, diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma deseja e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Versículo 10. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus
a habitar em tendas dos ímpios. Então aqui eu quero enfatizar que a presença de Deus, primeiramente, é um lugar que devemos colocar com prioridade. É prioridade porque é um lugar agradável. E sendo agradável, aqui o salmista diz que ele anelava, ele desejava, ele ansiava por estar na presença do Senhor. Como eu mencionei, aqui ele fala os atos do Senhor, partes do templo, mas que para nós, hoje que nós somos o santuário do Espírito de Deus, nós como pessoas e a igreja, como já mencionei, 1 Coríntios 6, 16 e Coríntios 6, 19. Deus habita em nós e Deus habita na igreja. E aí então nós temos a presença de Deus. E aí, meu querido irmão, o salmista diz, olha, eu anelo, eu desejo, eu quero estar na presença do Senhor. E ele queria tanto estar na presença de Deus, que no versículo 10 ele diz que um dia é melhor do que 1000 em outro lugar. E que ele preferia estar à porta, que talvez a porta ali da presença de Deus não era o lugar do aconchego, não era o lugar da proximidade. Mesmo que ele tivesse que ficar distante, na casa do Senhor, na presença do Senhor, ele preferia do que estar na tenda do ímpio, do perverso. Na verdade, aqui ele está fazendo uma comparação entre estar na presença de Deus e estar em um lugar longe da presença do Senhor. Então, a presença do Senhor deve ser algo, queridos, que nós devemos buscar em alta prioridade em nossas vidas. E a presença do Senhor, conforme diz o Salmo 139, o Salmo lá de Davi diz, de onde eu irei do teu Espírito? Como fugirei da tua presença? Se eu subir até o mais alto dos céus, o Senhor está ali. Se eu descer às mais profundezas do oceano, o Senhor está ali. Se eu for à esquerda, o mais distante, o Senhor estará lá. Se eu for à direita, o Senhor estará lá. E ele faz a pergunta retórica, para onde irei do teu Espírito? Para nenhum lugar, não dá para fugir da presença do Senhor. Ou poderíamos ver a história do profeta Jonas. Deus deu uma ordem a Jonas, Jonas, sai aí da sua terra, vai para Nínive e prega ali o arrependimento. Ele não foi por N motivos que nós não vamos entrar agora. E aí então ele tentou fugir da presença de Deus. Deus mandou ele para a direita e foi para a esquerda. E ali então ele comprou uma passagem de barco, entrou no barco, não no navio, entrou no navio, entrou lá no fundo do navio. Aí houve toda aquela história de tempestades, lançaram ele ao mar e ele foi parar lá dentro do ventre de um grande peixe. E mesmo ali ele encontrou com o Senhor. Não dá para escapar da presença de Deus. Mas nós precisamos desenvolver a sensibilidade de estar na presença de Deus. Deus está em todos os lugares, amém, queridos? Mas nós precisamos criar essa percepção. Eu estou na presença de Deus. E eu devo então anelar, desejar, buscar estar na presença de Deus, porque ali é um lugar muito melhor do que no lugar de outros lugares que tem aquele prazer passageiro, aquela alegria fútil, aquele tempo que parece que
é melhor do que a presença de Deus, mas não há lugar melhor do que a presença de Deus. O Salmo continua e no versículo 3 diz assim: até o pardal achou lar, e a andorinha ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Tem até um cântico que nos fala sobre essa poesia maravilhosa do pardal, achou lar e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor meu, Deus meu e Rei meu. E aqui, queridos, a presença do Senhor é um lugar de proteção. Nós vemos aqui esses dois pequenos pássaros, pardal e andorinha, que são aves extremamente frágeis. A ave, em geral, com uma ou outra exceção, como um gavião, a águia, mas as demais aves, a maioria delas, especialmente os passarinhos, são aves extremamente frágeis, fracas, que estão diariamente colocando em risco as suas vidas. E aí, aqui, o texto diz que essas duas aves acharam um lar, acharam como que um ninho para abrigar os seus filhotes. E aí, então, o salmista faz um paralelo e diz, agora, assim como a andorinha e o pardal achou um lugar, eu encontrei também um lugar para mim, um lugar da tua presença, o lugar do teu altar. E ali, então, esse é o lugar de proteção. Um lugar onde podemos sentir os braços do Senhor nos protegendo, nos guardando. Nós estamos vivendo tempos muito complicados. Nós estamos no mês da família e a família, hoje está sendo atacada por várias frentes. É a questão da violência doméstica, é a questão dos gêneros, é a questão do sexo livre, é a questão do sexo em idade inapropriada, com pessoas inapropriadas, em estado inapropriado. O estado inapropriado no sentido de solteiros e casados com outrem, ou seja, o adultério. E todas essas frentes atacam a família e o casamento. Vivemos num tempo que precisamos de segurança. Quando saímos nas ruas, quando estamos no trânsito, quando vamos ao trabalho, quando voltamos da escola, nós vivemos numa sociedade extremamente violenta. Estava vendo no jornal nessa manhã de que, apesar do isolamento social e da pandemia, aqui no estado de São Paulo, o homicídio cresceu cerca de 30% comparado com o ano passado, março do ano passado. Violência, violência. E aí, então, queridos, quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos essa proteção. Nós temos essa proteção. Se você marcar aí o Salmo 84, e se você for para o Salmo 27, eu vou ler aqui para você o Salmo 27, versículo 4 a 6, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará,
protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me colocará em segurança sobre uma rocha. Que texto maravilhoso, que texto incrível. Diz que no dia da adversidade, e que dia tão adverso, que momento tão adverso nós vivemos. Mas nesse dia ele me guardará, estarei protegido na sua presença, e no seu tabernáculo ele me esconderá e me colocará em segurança. Então, queridos, que promessa maravilhosa, tanto aqui do Salmo 84, como também do Salmo 27. Na presença do Senhor, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra de todo o mal. E no Salmos 84, versículo 4 e 12, diz assim: como são felizes os que habitam na tua casa. Lembre que a casa do Senhor lá no Velho Testamento, aqui é na presença do Senhor, que é em nossas vidas, que é na igreja do Senhor. Como são felizes os que habitam em tua presença. Louvam-te sem cessar. Versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes aqueles em que confiam no Senhor. Um lugar de felicidade e um lugar que encontramos satisfação. Na presença de Deus, o texto diz, como são felizes aqueles que estão na tua casa. E por que eles estão felizes? O versículo 4 complementa dizendo assim, louvam-te sem cessar. Queridos, nós vivemos um período na história da humanidade onde é muito fácil deixarmos de sermos gratos. É muito comum sermos ingratos ao nosso Deus e às pessoas e às circunstâncias. E uma das maneiras que nós podemos encontrar essa satisfação na presença do Senhor é quando nós louvamos a Deus. E uma das maneiras que nós louvamos a Deus é quando nós externamos a nossa gratidão. É quando nós verbalizamos nossas gratidões ao nosso Deus. Nós temos visto aí nessas redes sociais, no Facebook nós já encontramos essa corrente, esse desafio. Com certeza você já viu, você colocar lá, olha, participe, 30 dias, onde você irá mencionar, ou você vai escrever um motivo de gratidão em sua vida. E eu colocaria um motivo de gratidão a Deus em sua vida. É claro que esse projeto é tanto para crentes e não crentes, então eles colocam lá um motivo de gratidão, um por dia, durante 30 dias. Mas eu colocaria e enfatizaria um motivo de gratidão a Deus em sua vida. Procure fazer esse desafio, procure completar cada dia. Talvez até verbalizar lá no WhatsApp da igreja, ou então você verbalizar lá na sua rede social, quer seja Instagram, Facebook. Mas que você possa, meu amado irmão, saber que na presença de Deus é um lugar que nós podemos ser felizes. E a felicidade aqui não é algo, como eu li lá no Salmo 128, a felicidade, ela não está relacionada a circunstâncias, nem a posses, nem a conquistas. O ser humano geralmente ele se alegra nisso, quando ele tem uma circunstância, agora eu ganhei uma competição, é uma circunstância. Eu alcancei uma promoção, aí uma posição, um alcance.
Eu adquiri um determinado valor, eu guardei, eu ganhei uma herança, eu poupei, alcancei tal coisa. Mas aqui, quando nós temos circunstâncias, quando nós temos posses ou conquistas, todas essas questões aí são maravilhosas, mas isso só traz uma alegria passageira. Vamos supor que você consiga o posto que você estava buscando na tua empresa, você foi promovido, mas pode ser que essa sua promoção você vai ter que gastar mais horas de trabalho, você terá mais pressão dos seus chefes, dos seus clientes. Pode ser que essa posição que você galgou vai te trazer responsabilidades, estresses, e que você então que teve aquela alegria incrível, depois de algum tempo se tornou um peso, um fardo. Então as circunstâncias passam. As nossas conquistas, elas podem se perder. E as nossas posses, elas também são efêmeras, são passageiras. Mas a presença do Senhor, o perdão dos pecados, a vida eterna, força interior através do Espírito Santo para viver uma vida de amor, de alegria, de paz, de amabilidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de controle próprio. É esse que é o fruto do Espírito Santo de Gálatas 5:22, e é essa força interior pelo Espírito Santo, criando em nós o fruto do Espírito. É uma vida extraordinária que só é alcançada, não é por circunstâncias, não é por posses, não é por posições alcançadas, mas é por estar na presença de Deus. A presença de Deus é um lugar que traz felicidade. É um lugar que traz felicidade porque nós louvamos, adoramos e agradecemos ao nosso Deus por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que nós vamos desfrutar na presença dele aqui e na presença dele em toda a eternidade. O versículo 5, 7 e 10 também nos fala aqui que Deus, ele manifesta na presença dele o poder e a força. Veja assim o versículo 5 para a gente repetir. Como são felizes que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente diante de Sião. E aqui, queridos, então, esse vale de Baca, não dá para precisar na Palestina um lugar com esse nome. Talvez seria um lugar alegórico, mas é um lugar de lutas, é um lugar é como aquele vale da sombra da morte do Salmo 23. Mas o texto diz aqui que nós podemos prosseguir, como diz o versículo 7, prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente na presença do Senhor em Sião. Nós podemos, queridos, na presença de Deus, encontrar força, porque Ele é o Todo-Poderoso, e Ele já nos deu a promessa que vai nos encher do poder do Espírito Santo, e Ele foi elevado aos céus após a sua morte. Ele ressuscitou, ficou 40 dias na terra, dando instruções aos discípulos. Mas aí então ele subiu aos céus. E ao subir aos céus, ele derramou do Espírito Santo para conceder a presença e o poder do Espírito de Deus em nossas vidas. E aí então o Espírito nos fortalece com poder
no nosso interior, para que possamos enfrentar toda e qualquer situação. Então, na presença de Deus, além de ser um lugar de prioridade, além de ser um lugar de proteção, além de ser um lugar de alegria e felicidade, é um lugar também de poder, de força. E nesse lugar de poder, de força, nós então somos fortalecidos e alcançamos poder de Deus em nossas vidas. E para terminar aqui, nós temos o versículo 8. Ouve a minha oração, ó Senhor dos Exércitos, e escuta-me, ó Deus de Jacó. Que é um lugar de oração. A presença de Deus em nossas vidas nos dá um lugar de oração. Lá na época, estou lendo o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos e o próprio livro de Josué. Naquela época, ali os patriarcas, quando acontecia algo importante, eles então levantavam um altar, pegavam pedras e faziam um altar. E aquele altar era um marco onde Deus havia feito algo extraordinário. E também era um marco que eles tinham estado na presença de Deus. E geralmente ali eles ofereciam sacrifícios de louvor, e faziam as suas orações. E aqui então, queridos, a presença de Deus em nossas vidas é um lugar de oração. Nós hoje não precisamos levantar um altar, mas nós já temos, como diz Hebreus, quando Cristo morreu, ali na cruz, o véu do templo se abriu de alto a baixo, dando a entender que foi não o homem que abriu, mas Deus abriu o caminho de alto a baixo. E aí então diz o autor de Hebreus que Deus abriu um novo caminho, um caminho que está aberto à presença dele. E esse caminho está todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, todo o tempo. A presença de Deus está disponível a cada um de nós. Não está disponível ao líder espiritual, não está disponível ao sacerdote, não está disponível ao pai da família, está disponível a todo aquele que crê no sacrifício de Jesus. Nós temos um livre e novo caminho aberto à presença de Deus. E essa presença de Deus está em nossos corações, está em nossas vidas. E nós então podemos fazer um lugar de oração. Nós que estamos nesse momento difícil, nós que estamos numa circunstância complicada, nós que estamos lutando com essa pandemia, nós que estamos levantando alto e firme a bandeira do Evangelho e a bandeira da família, nós que somos constantemente agredidos, violentados com esses motivos que eu mencionei contra a família, que nós possamos fazer da presença de Deus um lugar de oração, onde podemos clamar, buscar, interceder, onde podemos derramar as nossas almas, os nossos corações, as nossas lágrimas na presença de Deus. A presença de Deus é um lugar de oração. E você, meu amado irmão, você precisa não somente nesse mês de maio, no projeto 31 dias de oração, mas você precisa em todos os dias da sua vida fazer da presença de Deus esse lugar de prioridade, esse lugar de proteção, esse lugar de alegria, esse lugar de poder e esse lugar de oração. Como é triste, queridos, perceber que o Evangelho e, consequentemente, os evangélicos da modernidade ou da pós-modernidade, os evangélicos do presente momento,
Eles acreditam, às vezes, no poder da internet, no poder do dinheiro, no poder dos contatos, que é a rede de contatos, e desprezam o poder de Deus, desprezam o poder do Deus que responde oração e implicitamente desprezam o poder da oração. Quantos lares estão passando por problemas? Quantos filhos estão desorientados? Quantos filhos estão desanimados? Quantos esposos, esposas estão distantes do Senhor? Quantos corações estão frios, gélidos, distantes? E nós, muitas vezes, não oramos, não intercedemos, não rasgamos os nossos corações, não choramos na presença de Deus. Mas que nós, através desse projeto de oração e através dessas mensagens enfatizando a família e a oração, que nós possamos entender que nós, que temos o Espírito de Deus em nossas vidas, vivemos 24 horas na presença de Deus e que assim possamos ter despertado em nós esse sentido. Estamos na presença de Deus. E nessa presença de Deus é um lugar que eu vou fazer prioridade na minha vida. É um lugar que eu vou desfrutar da proteção de Deus na sua presença. É um lugar onde eu vou me alegrar, porque eu vou poder desfrutar das grandes bênçãos na presença de Deus. E é um lugar que eu vou fazer meu altar de oração, desfrutando do poder de Deus na minha vida. É isso que eu desejo na sua vida, meu amado irmão, que a cada dia você possa adquirir a presença de Deus na sua vida, esse sentimento, essa sensação, eu estou na presença de Deus, e desfrutar dessas bênçãos na presença do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos leve em triunfo a cada momento de nossas vidas. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai, eu quero te agradecer, porque na tua presença há abundância de bênçãos, há abundância de poder, de proteção, de alegria. Ó Deus, muito obrigado pela tua presença em nossas vidas, tanto individualmente como coletivamente na igreja do Senhor. Desperta em nós, ó Pai, esse sentido de que nós estamos todos os momentos na tua presença e que assim possamos andar de maneira digna do teu nome, que possamos andar de cabeça levantada, sabendo que em ti, na tua presença, somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, que nos salvou e nos perdoou. E, ó Deus, eu entrego cada um nas tuas mãos e peço a tua bênção. Amém. Aleluia. Amém.